Salve, salve, galerinha do Vai Cair na Prova. Estamos aí para mais uma resolução de questões. Dessa vez o conteúdo do módulo 9, que é o conteúdo sobre fronteira e território no Brasil. Então a gente vai resolver algumas questões aí que tratam ou da transformação das fronteiras brasileiras ou das propostas de regionalização do território. Vamos ver como é que esse conteúdo costuma cair nos vestibulares. Esse primeiro exercício aí, ele já está resolvido e inclusive comentado na nossa apostila. Vamos dar uma olhadinha. É uma questão de 2015. Trata de regionalização do território. A regionalização oficial do território brasileiro foi elaborada em 1969 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e vigora até os dias de hoje. Para sua elaboração foram adotados critérios. Então, quais foram os critérios adotados para estabelecer a regionalização do território brasileiro, de acordo com o IBGE? Que é a regionalização também chamada de político-administrativa, ela vai utilizar três fatores como critérios, sendo os fatores naturais, os fatores sociais e os fatores econômicos. Então, sabendo que ela utiliza três critérios, a gente poderia ali eliminar a B e a C, ficando apenas com a D e a E, que são as alternativas que citam de fato esses três critérios, naturais, sociais e econômicos. Vamos ver em que elas se diferem, essas duas alternativas aí. A D, orientando a posterior atribuição político-administrativa. De fato, essa regionalização ela é chamada de regionalização político-administrativa. Porém, ela não orienta a atribuição político-administrativa. Quem vai orientar a atribuição político-administrativa são as esferas de poder, ou seja, o poder municipal, o poder estadual e o poder federal. E isso está atribuído lá na Constituição Federal. Então, não é a regionalização do IBGE de 69 não tinha como intenção atribuir uma atribuição político-administrativa. E sim, ela tinha como intenção subsidiar o planejamento do território e também as políticas públicas, porque ela vai encontrar áreas homogêneas no território brasileiro e também áreas heterogêneas. Sendo assim, facilita a adoção de políticas públicas. Portanto, a correta, já estava respondido aí na questão na apostila, né? É a alternativa E. Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão caiu em 2012. Ela vai trabalhar sobre as questões das fronteiras históricas no Brasil. Observe as imagens abaixo. Aí na imagem abaixo ele mostra dois mapas. Um mapa com o limite de 1750, portanto, a linha do tratado ali. Então está se referindo ao Tratado de Madrid, porque a gente viu na última aula que é o tratado que foi assinado em 1750. Reconheceu as terras que estavam de fato ocupadas, né? Tanto por Portugal como pela Espanha. E depois mostra um outro tratado ali posterior, de 1777. Até porque depois do Tratado de Madrid ocorreram vários outros tratados, como a gente viu na aula, né? Aí a proposta da questão. Assinale a alternativa correta relacionada aos mapas acima que lembram fatos e consequências relativos ao Tratado de Madrid de 1750. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. A colônia do Sacramento passou a ser portuguesa, devolvendo os 7 povos das missões à Espanha, definitivamente. Então, olha só, gente. Essa questão, ela está trabalhando sobre o Tratado de Madrid, mas não só sobre o Tratado de Madrid. Ela está trabalhando também sobre os tratados que vieram depois. E o Tratado de Madrid ele é um pouquinho complicado, porque num primeiro momento ele devolveu as missões para Portugal e devolveu a colônia do Sacramento para a Espanha. Porém, a partir dessas mudanças, ocorreu um grande conflito que nós chamamos de guerras guaraníticas, que eram as guerras um conflito dos indígenas nessa região sul contra os portugueses, porque eles tinham alianças com os espanhóis, né? Então, a partir desses conflitos, a região das missões foi devolvida de novo à Espanha e Sacramento passou a ser portuguesa novamente. Então é isso que aconteceu de fato com o Tratado de Madrid,
porém num segundo momento. No primeiro momento, ele tinha estabelecido que as missões eram portuguesas e a colônia espanhola, mas aí como ocorreu as guerras jesuíticas, ele voltou atrás com relação apenas à região sul e devolveu as missões para a Espanha e colônia de Sacramento para Portugal. Então essa seria a resposta correta mesmo, a A. Vamos dar uma olhada nas outras aí, a B. O tratado estabeleceu a troca da colônia portuguesa do Sacramento por 7 povos, sob domínio espanhol, fato que transcorreu sem conflitos. Num primeiro momento, ele estabeleceu de fato essa troca, porém não foram sem conflitos, basta a gente lembrar das guerras guaraníticas. Então é um grande conflito que ocorreu justamente como consequência do Tratado de Madrid, em 1750. C. O tratado removia 30 mil índios e 700 mil cabeças de gado para o outro lado do rio Uruguai? Não, também. Essa está errada. Padre índios recusaram-se a sair, sendo atacados por Portugal e Espanha? Não. D. O Tratado de Madrid foi importante para o Brasil porque definiu o contorno geográfico do Brasil atual? Bom, ele definiu um contorno aproximado às nossas fronteiras atuais, mas mesmo depois do Tratado de Madrid, ocorreram diversas modificações na nossa fronteira. A mais famosa delas é a incorporação do Acre, através do Tratado de Petrópolis, em 1903, né? Então, a resposta dessa aqui seria a A, gente. Se não me engano, a nossa apostila ela está com um erro de gabarito e ela mostra que é outra alternativa, mas a alternativa correta mesmo é a A. Talvez ela mostre que é a alternativa B, se não me engano, mas a B está errada porque está dizendo aqui que transcorreu sem conflitos. Então é um erro de gabarito aí. Exercício 1, resposta A. Vamos para o próximo. Essa aqui é a questão 2, caiu na FUVEST em 2014. Vamos lá. Trata também sobre as transformações das fronteiras brasileiras. Após o Tratado de Tordesilhas, por meio do qual Portugal e Espanha dividiram as terras emersas com uma linha imaginária, verifica-se um descobrimento gradual do território brasileiro. Tendo em vista o processo de formação territorial do país, considere as ocorrências e as representações abaixo. Então ele vai trazer algumas ocorrências ali, especificamente 3, né? Tratado de Madrid, Tratado de Petrópolis e a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que, portanto, é a consolidação da atual divisão dos estados. Aí vai pedir ali associe a ocorrência com sua correta representação. Então a gente tem que encontrar quais são os mapas que correspondem a esses 3 eventos aqui que mencionados e que são importantes para a definição das fronteiras do Brasil. Então vamos dando uma olhadinha. O Tratado de Madrid. O que é que aconteceu com o Tratado de Madrid? O Tratado de Madrid foi assinado por Portugal e Espanha em 1750, onde as duas nações concordaram em reconhecer a ocupação efetiva do território. Portanto, seria a área portuguesa aquela área que estava ocupada pelos portugueses e a área da Espanha aquela área que estava ocupada pelos espanhóis. Então, a partir do Tratado de Madrid, Portugal expandiu as fronteiras do seu território, principalmente em função do papel dos bandeirantes, que já estavam jogando a fronteira para frente, né? A fronteira do tratado anterior, o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Madrid, está representado na figura com a letra A, aqui, ó. O Tratado de Madrid, portanto, ele expandiu aqui a fronteira do Brasil para toda essa região pintada em cinza. O 1 é A. Agora vamos ver o 2, Tratado de Petrópolis. Tratado de Petrópolis foi aquele assinado por Portugal e Bolívia, por Brasil e Bolívia e que marca definitivamente a compra do território do Acre da Bolívia e sua incorporação ao território brasileiro. Aconteceu em 1903 por intermédio do Barão do Rio Branco. Então é o único que está mostrando o território do Acre. Então é o C. 2 é o C. E por fim, o 3, Constituição do Brasil de 88. A Constituição de 88 vai criar novos estados dentro do Brasil, a partir da divisão do Mato Grosso, entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e da divisão de Goiás, entre Tocantins e Goiás. Portanto, está representada com o mapa da letra E. Beleza, gente? Não temos a resposta correta aí, o gabarito correto para essa resposta. Então, essa questão também teve um errinho de gabarito. Eu coloquei ali que o gabarito correto era a B, né? Se não me engano.
mas não é a B, está faltando o gabarito correto. Basta a gente lembrar, então, que a resposta mesmo é 1, Tratado de Madrid, letra A, daí B, 2, né, que é o Tratado de Petrópolis, letra C, e 3, Constituição da República, a letra E. Beleza, gente? Agora vamos dar uma olhadinha nessa 3 aí, caiu em 2014 também, mesmo ano da anterior. Observe os mapas que representam diferentes propostas de regionalização para o Brasil. O mapa 1 refere-se à divisão regional do IBGE e o mapa 2 à divisão de Milton Santos e Maria Laura Silveira, expressa na obra O Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI. Aí tem dois mapas ali, então é uma questão que está falando sobre propostas de regionalização. E a gente estudou essas duas propostas de regionalização. Basta lembrarmos que a gente estudamos 3 propostas de regionalização. Uma que define 3 regiões para o Brasil, a do Pedro Pinchas Geis, é conhecida como Geoeconômica. Outra que define 5 regiões para o Brasil, que é a do IBGE. E, por fim, a última que define 4 regiões para o território brasileiro, que é do Milton Santos, também chamada de 4 Brasis. Vamos dar uma olhadinha nessas propostas, na proposta da questão. Sobre essas propostas de regionalização do espaço brasileiro, assinale a alternativa correta. A. Nas propostas de regionalização representadas no mapa 1 e 2, não são respeitados os limites entre as unidades da federação. Então a gente falou que tem uma proposta que não respeita os limites dos municípios, dos estados, né? Um estado pode estar dentro de 2 regiões. Não é o caso dessas 2 regionalizações que a questão está trabalhando. Essas respeitam, de fato, o limite dos estados. Basta a gente lembrar. Basta a gente observar aqui, ó, que todos os estados estão aqui, ó, recortados certinho ao longo dos seus limites. Então, tá errado. Tem, de fato, uma que não respeita os limites, mas ela não está aqui nessa questão. B. Na proposta de regionalização representada no mapa 1, o território brasileiro está dividido de acordo com os tipos climáticos. Não, também. Está dividido de acordo com critérios naturais, econômicos e sociais, não apenas de acordo com os critérios climáticos, senão seria um mapa do clima, né? Nem um mapa de regionalização. C. Nas propostas de regionalização representadas no mapa 1, o principal critério adotado foi o processo de ocupação do território brasileiro. Não, a ocupação não é um critério adotado pelo IBGE. A ocupação, podendo-se dizer um critério histórico, ela vai ser adotada pela regionalização geoeconômica, ou do Pedro Pinchas Geis, lá que a gente chamou também, né? Mas não pelo IBGE, então essa está errada. D. A proposta de regionalização representada no mapa 2 está fundamentada no conceito de região natural. Não, a proposta do mapa 2 não está fundamentada no conceito de região natural. É a do geógrafo Milton Santos e é de todas as regionalizações é a mais complexa. Portanto, ele não utiliza só o critério o critério natural. Tá errado. E, então a E é a única que sobrou aí, portanto deve ser a correta, né? Vamos dar uma olhadinha. A proposta de regionalização representada no mapa 2 baseia-se na difusão diferenciada do meio técnico científico informacional. Exatamente. Essa é a correta. O meio técnico científico informacional é uma teoria do professor Milton Santos para se referir a esse processo de desenvolvimento da tecnologia durante a terceira revolução industrial. Então, essa regionalização do Brasil, de acordo com o Milton Santos, ela vai estabelecer diferenças no território brasileiro de acordo com a modernização das indústrias, com a circulação da informação e com o desenvolvimento econômico. Portanto, ela tem relação direta com o meio técnico científico informacional. Então, a resposta correta é a E. Milton Santos, meio técnico científico informacional. Beleza, gente? Vamos para 4 agora. Caiu em 2010 na Unimat. Por regionalização, entende-se a divisão de um espaço ou território em unidades que apresentam características que as individualizam. A respeito da divisão regional brasileira, proceda à correspondência. Então a gente tem que corresponder essas duas colunas aí. A primeira coluna traz ali as informações 1, natural, 2, homogênea, 3, geoeconômica e 4, 4 Brasis. Vamos dar uma olhadinha agora nas afirmações. Primeira afirmação. Nessa divisão,
Os limites das regiões não coincidem com a dos estados. Isso significa que um estado, dependendo de sua característica, pode ter parte de seu território numa região e parte em outra, como é o caso do Mato Grosso. Então a gente viu que existe de fato uma regionalização onde ocorre isso, onde os estados são cortados ao meio, então um estado vai pertencer a duas regionalizações. É a regionalização proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiser, chamada também de complexos econômicos ou geoeconômicos. Portanto, é a regionalização geoeconômica ali. Então, a afirmação 1, a coluna que corresponde a ela é a coluna 3, geoeconômica. Vamos para a afirmação 2. Essa divisão propõe a regionalização do Brasil em 4 regiões. O critério principal definido nessa nova regionalização foi o meio técnico científico informacional, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneira desigual e distintas pelo território. Nela, Mato Grosso apresenta uma agricultura globalizada, moderna, mecanizada e produtiva. Então, beleza. Ficou fácil, né, gente, essa alternativa aí. Ele já citou 4 regiões. Então, só pode ser aquela lei que está falando 4 Brasis. De fato, é essa. O 4 Brasis é a proposta do professor Milton Santos, que leva em consideração a questão aí do meio técnico científico informacional. Então, está correta. A alternativa 2 é a 4. 4 Brasis. Vamos para a afirmação 3 agora. Nessa divisão, uma determinada área geográfica passa a ser caracterizada segundo um ou mais aspectos naturais. Nesta, Mato Grosso, juntamente com Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, compunham a região centro-oeste. Então está falando ali aspectos naturais. Só pode ser, portanto, essa número 1 aqui, né, que está falando ali, ó, natural. Então, de fato, é isso. A afirmação 3 corresponde a 1, natural. Então, sobrou apenas a última, que provavelmente deve ser a homogênea. Vamos ver se tem relação com a homogênea aí. Define-se pela combinação e predominância de aspectos naturais, sociais e econômicos da região. Apesar de não haver uma delimitação precisa dos elementos físicos e humanos entre uma região e outra, o IBGE utilizou a delimitação política administrativa. Nesta, existem 2 níveis hierárquicos básicos, as micro e as macro-regiões. Na classificação de macro-região, o estado de Mato Grosso integra a região centro-oeste. Então, a gente conseguiria responder essa alternativa com base na eliminação, até porque foi a única que sobrou, né? Mas, bom, como ele está falando ali, ó, do IBGE e de regiões micro e macro, de micro-regiões e macro-regiões, portanto, ele está se referindo a áreas parecidas, né? E se está se referindo a áreas parecidas, está se referindo à homogeneidade do território. Portanto, a partir dessa lógica que a gente liga aqui o homogêneo com a afirmação número 4, beleza, gente? Então a resposta é a alternativa E. 3, 4, 1 e 2. Vamos para a próxima questão. A 5 caiu em 2016 na Unesp. Juntos, tais vetores levaram a linha de fronteira do Tratado de Tordesilhas a deslocar-se para além dos limites formais, empurrando-os crescentemente para os confins da Interlândia, obrigando a se estabelecer um novo acerto de fronteiras com o Tratado de Madrid, que em 1750 consagrou como marco de domínio das colônias de Portugal e da Espanha o traçado de fronteira que praticamente risca como definitivo o desenho do território brasileiro hoje. É um texto do professor Rui Moreira chamado Formação Espacial Brasileira de 2014. Vamos à proposta do enunciado. Considerando o processo de ocupação do espaço brasileiro, os vetores que propiciaram uma nova fronteira e o estabelecimento de pequenos aglomerados no interior do território foram, então, quais foram as atividades responsáveis pela expansão do território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas, lá de 1494?
A principal delas foram as expedições dos bandeirantes. Então basta a gente lembrar que os bandeirantes tiveram um papel fundamental na expansão das fronteiras do Tratado de Tordesilhas, isso mesmo. Para além da expansão dos bandeirantes, também foi importante as trilhas do gado, a pecuária, para estabelecer pequenos aglomerados no interior do território. Então a resposta correta é a D, expedições de bandeirantes e trilhas do gado. Agora vamos para a questão 6, 2014 também. A região fazia parte do território brasileiro como província cisplatina. Em 1825, La Valeja, à frente de um exército de guerrilheiros, tomou a região e a proclamou independente do Brasil, anunciando publicamente sua ligação com a Argentina. Em dezembro desse ano, o Brasil e a Argentina entraram em uma guerra que se prolongou até 1828, quando acabaram reconhecendo a formação de um novo país independente, a República Oriental do Uruguai. É um texto de Antônio Pedro chamado História do Brasil. Originalmente localizada em área colonizada pela Espanha, a Cisplatina havia sido incorporada ao Reino Unido de Portugal e Brasil. Então, quando que ela havia sido incorporada ao Reino Unido de Portugal e Brasil? Quando foi conquistada pela política expansionista de Dom João VI? Exatamente. A província cisplatina foi incorporada pelo Brasil em 1911. Portanto, basta a gente lembrar que em 1911 Dom João estava morando com a corte portuguesa no Rio de Janeiro ainda. Ele vai voltar para Portugal em 1822, né? Então, a alternativa que está de acordo aí é a letra A, né? Quando foi conquistada pela política expansionista de Dom João VI, ainda antes da independência do Brasil. E agora vamos para a última questão, que trata das questões abertas, questões de segunda fase de geografia. Essa questão aí caiu na Unicamp, na segunda fase. Vamos dar uma olhada. Contestando o Tratado de Tordesilhas, o rei da França, Francisco I, declarou em 1540: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo. Citado por Vicentino em História Geral. Daí vem a pergunta: o que foi o Tratado de Tordesilhas? Como a gente pode responder o que foi o Tratado de Tordesilhas? Coloquei um textinho aí, ó, um textinho assim já respondi a questão. Foi um acordo firmado em 1494 que divide entre o Reino da Espanha e de Portugal as novas terras descobertas e por descobrir. Nele era estabelecida uma linha imaginária traçada longitudinalmente a 370 léguas a leste da ilha de Cabo Verde. À esquerda da linha estariam as terras sob domínio espanhol e, do lado oposto, as de domínio português. Essa é uma resposta que responde à pergunta. Agora, a próxima pergunta, letra B. Por que alguns países da Europa, como a França, contestavam aquele tratado? Então, de acordo com o próprio anunciado da questão, o rei da França, Francisco I, já criticava esse tratado, né, pedindo para ver o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então, o que a gente pode colocar na resposta? Outros países da Europa contestaram o Tratado de Tordesilhas porque era um documento firmado apenas entre Portugal e Espanha e dividia o globo apenas entre esses dois países e excluía do jogo todos os outros países da Europa. Então, todos os outros países da Europa que estavam de fora do Tratado de Tordesilhas justamente criticariam esse tratado porque gostariam de obter um acesso a domínios coloniais, né? As questões que tínhamos por hoje eram essas, resolvemos, então nos vemos nos próximos vídeos e também nos próximos exercícios. Abraço, galerinha do Vai Cair na Prova, tamo junto, se cuidem, é nóis. Falou, gente!